O destino da próxima viagem é a Oceania, mais especificamente a Austrália. Então, eu te espero aqui mês que vem para conseguir descobrir se eu consegui andar com os cangurus entre as páginas do livro ou se foi uma caminhada um tanto quanto complicada. Mona, você é maluca? Então, até março, quando eu for desembarcar e já ter andado um pouco pela Austrália. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Esse mês de março eu desembarquei na Austrália com 9 desconhecidos e eu achei que eu poderia descobrir, com esse livro, um pouco mais sobre esse país rodeado por 2 oceanos, Só que não foi bem assim. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre esse livro e sobre a minha experiência ao tentar descobrir um pouco mais sobre uma cultura aborígene, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Mas, antes de começar, oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de eu continuar, deixa eu passar algumas informações para vocês sobre esse livro. 9 Desconhecidos, eu li, na verdade, pelo Kindle, Mas ele foi lançado aqui no Brasil em deixa eu consultar aqui que eu esqueci. 2019, pela editora Intrínseca. Ele é dessa autora aqui, chama Alaine Moriarty. Acho que assim mesmo que pronuncia, É a mesma autora de Pequena... Como é que é? Tem aqui escrito, mas eu não vou saber... Big Little Lies, Pequenas Grandes Mentiras. Se eu não me engano, tem uma série, sobre esse livro e eu não assisti essa série. Eu assisti uma outra série que, se eu não me engano, é da mesma autora também. Melhor, é baseado no mesmo livro da mesma autora, que é Pequenos Incêndios por Todas as Partes, por várias partes, alguma coisa assim. A série eu assisti. Agora, o livro, eu não li nenhum dos 2 livros. Esse foi o único livro que eu tive experiência da escrita da autora. E algumas informações aqui da Amazon... a parte das páginas, Vamos lá. Ele tem 464 páginas e, tanto pela categoria da Amazon, quanto pelo que eu entendi, ele se enquadra bem na questão de ser um thriller psicológico, E agora sim, quanto às avaliações da Amazon, ele atualmente tem 1.727 avaliações e tem uma nota média 4.2. O que eu achei uma nota até um tanto quanto alta para esse livro, viu? Não vou mentir, não. E antes de mais nada, eu acho que uma informação muito importante que eu preciso falar sobre esse livro é sobre a narração. Cada capítulo é narrado pelo ponto de vista de um personagem diferente. Então, só aí eu já me assustei, que eu pensei, peraí. O título do livro já se chama 9 Desconhecidos, Então eu pensei, já vai ser 9 personagens diferentes? Não vai embolar minha cabeça, não? E assim, spoiler, não são só 9, são 12. Então, só aí já dá pra imaginar o quão confuso não ficou esse livro, Infelizmente. Então, o primeiro personagem que é apresentado aqui pra gente é o Ial. Ele é um paramédico e a nossa história já começa com ele indo atender a um chamado de emergência num escritório. Então a gente descobre que ele é paramédico, que ele não se vê muito bem nessa profissão, mas ainda assim ele gosta dessa questão da adrenalina e tudo mais. E ele tenta salvar a vida de uma mulher que tem uma parada cardíaca lá no escritório, E ela é daquele tipo de mulher muito atarefada, que todo mundo depende dela para tudo, sabe? Então,
tem essa coisinha aí. E pelo que eu entendi nesse começo, que ficou um pouco confuso, ele chegou lá, a mulher estava lúcida, mas o pessoal estava falando que ela já tinha acabado de ter um troço, eles não entendiam o porquê. E no meio dessa conversa do Yao com essa mulher, ela acaba tendo um novo infarto. Morreu. Desculpa. Aí o livro corta para uma outra personagem. Acaba o capítulo, né? Começa um outro capítulo de uma personagem chamada Frances. A Frances já é tida como uma autora de romance de sucesso, só que numa carreira em declínio, né? Eles falam que o romance que ela escreve não está tanto assim em ascensão. As pessoas hoje em dia querem ler mais romance com hot. E ela meio que se recusa a escrever cenas picantes, sabe? E para completar esse combo todo da Frances, né, de coisas ruins para Frances, o último livro dela que ela tenta lançar, né, acaba sendo rejeitado por várias editoras, por muitas editoras, sabe? Que ela fica sem saber o que fazer. Ela tá numa idade onde ela tá entrando na menopausa, então ela tá tendo aquelas ondas de calor, que ela acaba sofrendo muito com essas crises de calor e tal, e acaba vendo na internet um anúncio de um spa de um spa de 10 dias, né? Eu acho que até então não se fala o nome do spa nessa primeira parte. E ela pensa, não, eu vou para esse spa, todo mundo que como é que fala? As avaliações das pessoas lá, né? Tudo falam bem desse spa, falam que mudou de vida, que não sei o que e tudo mais, e era tudo que ela precisava. Então, mas é uma segunda personagem para nossa história. A gente tem o Yao e a Frances. Depois a gente vai para um terceiro personagem que é... Para a gravação. Não, na verdade, antes de falar dos outros personagens, eu tenho que falar do ambiente. Sim, eu ia cortar essa parte, falar dos personagens, mas não ia fazer sentido. Então, primeiro, a Frances chega nesse spa, ela vai ficar 10 dias nesse spa. Esse spa chama Tranquilium House. Ele fica num local mais distante, né, na Austrália ali. Não é dito a cidade em si, mas só que é fora da zona urbana, sabe? E nesse spa, né, Tranquilium House, onde ela vai ficar hospedada por 10 dias, ela encontra os outros hóspedes que vão dividir uma espécie de temporada, né, esses 10 dias lá na Tranquilium House com ela, e os outros funcionários. Então vou estar dando uma colinha aqui, porque são, como eu disse para vocês, são 12 pessoas, eu só falei de 2 até agora, senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Então o primeiro que a gente tem aqui é o Napoleão. Ele é tido como um professor de escola fundamental, e ele vai para esse spa, assim, primeiro a pedido da esposa e da filha dele e tal, porque ele está um pouco acima do peso, né? Então ele precisa ter ali um controle do colesterol, da diabetes, essas coisas assim. Mas ele também carrega um peso muito grande de uma tragédia que aconteceu com a família dele, e ele meio que se sente responsável por isso. Então a gente vai descobrindo isso no decorrer da história. A segunda pessoa que tem aqui, eu acho que se pronuncia Heather, né? Eu acho que é com Heather, né? Porque é com TH, que é a esposa do Napoleão. Ela é uma médica obstetra e esposa do Napoleão, né? Como eu disse. E ela também vai para esse spa para poder se reconectar principalmente com o marido, porque aí, já no capítulo onde a Heather vai falando, né? A gente descobre que ela já está 3 anos sem fazer sexo com o marido dela, devido a uma tragédia que aconteceu na família deles há 3 anos atrás. O próximo personagem aqui que a gente tem é a Zoe, que é a filha do casal. Ela que eu acho... Não é adolescente não, ela já está na universidade. Então ela vai por conta também, novamente, repetindo, né? Fica um pouco cansativo na leitura também, mas foi. Por causa dessa tragédia que aconteceu e tal. E aí é que a gente descobre que essa tragédia, na verdade, aconteceu. Foi com o irmão gêmeo da Zoe. E ela meio que se sente ruim por não sentir falta do irmão, sabe? Então fica essa questão de... Será que eu tô errado isso ou não? O Napoleão e a Heather fica pensando muito não, né? Eles agem muito na questão de
cercar a filha, de proteger a filha com medo de perder mais um filho, né? Então, no decorrer da história, a gente vai descobrindo o porquê desses medos desses personagens, porquê dessa angústia deles, né? E o que realmente aconteceu com o irmão da Zoe e com o filho do Napoleão e da Heather. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Depois a gente é apresentado para mais 2 personagens, o Ben, é isso? Ben e a Jéssica. Eles são um jovem casal, recém-casados e recém-milionários, para ser mais exato também. E eu lembro que, assim, o Ben tá mais preocupado, né, a princípio, com o carro dele do que com a própria mulher. E a Jéssica se tornou aquele tipo de mulher viciada em procedimentos estéticos, sabe? Então a gente vai descobrindo aí depois também o porquê não, peraí, o Ben, ele é viciado em carros, ele pensa muito nos bens materiais, mas por quê? O que ele esconde com isso? Mesma coisa a Jéssica é viciada, né, em procedimentos estéticos. Por quê? O que ela quer esconder com isso, sabe? Por isso que eu falei que é um suspense psicológico, porque todo mundo aparenta uma coisa, mas no fundo está escondendo alguma outra coisa bem diferente. Aí, como 8º personagem aqui, a gente tem o Lars Lee. É isso mesmo. Lars Lee é um advogado especialista em divórcio que procura na tranquilidade. Ele começa dizendo ali que ele é só viciado em spa, né? A bichinha viciada em spa. Só que na verdade ele tem um segredo ali um tanto quanto bem profundo, para ser mais exato, com relação ao namorado, mais precisamente com relação ao que o namorado dele quer e o que ele torce o nariz, sabe? A gente tem uma outra personagem, né? A Carmel, que é uma mãe divorciada de 4 meninas e que só pensa em perder peso, né? Ficar magrinha e tal, porque ela acha que é por conta disso que o marido dela largou ela para pegar uma outra mulher. Tem o Tony, que é um ex-jogador de futebol americano, que teve que, não querendo, né? Mas ainda assim sendo obrigado a se aposentar por questões de desgaste, né? De lesão e tal. Ah, não, e também por conta ele teve um caso, né? Agora que eu tô vendo aqui, tô me lembrando. Ele teve um caso de depressão pós-esporte, né? Eles colocam assim, justamente por ele ter que se desligar e tal, muito cedo. Ele teve essa coisa de depressão pós-esporte. Não é muito bem discorrida aqui no livro sobre isso, só é jogado assim. E essa depressão dele acabou levando ele até se distanciar da família, principalmente das netas dele, tá? Então, aí a gente fecha o nosso time com 10 personagens, eu acho, né? Pela minha conta aqui, eu acho que foi isso mesmo, foram 10 personagens. Então aí a gente vai agora pros operadores da Tranquilium House, os personagens que trabalham no spa. Então a gente tem a Marcia, que no decorrer da história a gente descobre que ela é a proprietária do spa e que ela é a mulher lá do começo do livro que E como é que chama, gente? Agora eu me esqueci. Tanto nome. Deixa eu até dar colada aqui, senão eu vou esquecer mesmo. O Yao. Que o Yao ajudou com essa questão do infarto e tal. E é dito que ela teve uma experiência de EQM, né? Experiência de quase morte. E que depois desse EQM é que ela se viu de um jeito que ela... De um jeito assim, ótimo, né? Mas que ela se viu... Sei lá o quê. Não entendi muito bem essa parte também não. Mas sei que ela deu na dela de que ela precisava largar aquilo tudo lá e viver da natureza, né? Das coisas que a natureza dá. Bem good vibes. Ela mudou totalmente de vida. Nossa. Ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E tem também uma outra funcionária aqui que é a Delilah, né? A Delilah, ela trabalhava também lá no spa junto com a Marcia. Na época ela era a secretária da Marcia, né? E ela vê nessa oportunidade que a Marcia deu para ela ali de também largar o meio empresarial e trabalhar com umas questões mais tranquilas. Eu acho que eu posso colocar assim, sem dar spoiler. Mais ou menos assim.
Essa gente inventa cada coisa. Então, no começo do livro, esses personagens que se conhecem, que são filhos, que são casados e tal, até aí tudo bem, eles se conhecem, não faz tão jus assim ao título Nova Desconhecidos, né? Mas entre eles, por mais que eles estão ali no spa nesses primeiros dias, eles não se conhecem por um simples motivo. A Marcia, ela implementa ali nos primeiros 5 dias silêncio absoluto. Eles não podem abrir boca para falar um A durante 5 dias. Eles têm ali como é que fala? Meditação guiada, essas coisas típicas de spa mesmo, sabe? Caminhada, mas assim, total, absoluto silêncio, regime de silêncio por 5 dias. O que no começo é bastante interessante isso, porque a gente descobre pela leitura que a intenção da Marcia com isso é de que os próprios personagens, óbvio, né? Mas que os personagens, que as pessoas aqui no caso, né? Eles olhem para si e descubram o que realmente fez eles terem essa ideia, essa iniciativa de irem para esse spa e aceitarem isso, sabe? Eu sei que falando aqui fica parecendo assim, nossa, esse livro é muito bom, essa questão é muito boa, é muito importante, que não sei o quê, mas não vai para essa onda não, viu? Esse livro é totalmente fora da curva, totalmente nada a ver. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Porque assim, no meio de tanto personagem, de tanto problema, fica uma coisa tão repetitiva, tão voltando no mesmo assunto, e voltando e dando voltas que não sei o quê, que o texto fica chato, fica previsível, fica assim... Ai, eu não sei nem que adjetivo que eu posso usar, sabe? Eu acho que nem monótono seria o adjetivo mais próximo de tão embromação que foi isso tudo. E demora, viu? E fica páginas e páginas e páginas com isso. Não vai pra lugar nenhum. Esses 5 dias parecia que era um inferno também, até pra quem tava lendo, além deles ter que ficar calado. Não foi bom essa leitura, viu? Eu particularmente não gostei. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. E quanto aos flashbacks, né, que esses personagens vão tendo durante esses 5 dias, eu acho que assim, o único que pra mim fez, não vou dizer que fez sentido, mas o único que eu me conectei realmente foi o do Napoleão. Porque ele assim ali, eu senti a dor dele, sabe? Eu senti não vou dizer que eu senti verdade, né? Mas eu literalmente me senti conectado. Um dos outros, eu vi assim, mano, tá, beleza. É válido o seu ponto de vista, é válido a sua dor. Mas assim, mano, você não tem o que fazer. Não é com você, sabe? Ou outros, na verdade, era uma questão de... Tipo, abre o olho, acorda, olha o que você tá fazendo. Você tá preocupado com isso, com isso, com aquilo outro. Não faz sentido você se preocupar com isso, sabe? Então assim, pra mim, como eu disse, as preocupações, todos esses flashbacks dos outros personagens, dos outros 8 personagens, são válidos. Mas o único que eu realmente me conectei, o único que eu falei, não, esse aqui deve ter sentido uma dor imensa. E agora eu entendo por que ele é tão assim, foi do Napoleão. No resto, pra mim, foi tudo embolação. Que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Mas o pior de tudo desse livro é o plot. Eu falo porque, assim, quando eu tava lendo, e eu tinha noção disso, de que era um thriller psicológico, eu pensei, então o livro tá indo pra essa coisa de os segredos dos personagens, né? O que levaram eles para o spa e tal. E como eu disse, o do Napoleão é o mais... que eu senti mais dor e tal, assim. Tá tranquilo, tá de boa e tal. Só que aí vem uma parte do livro onde a Marcia faz alguma coisa, não vou dizer o que, né? Mas o que a Marcia faz para esses personagens atingirem ao ápice de se abrirem e revelarem esses segredos para todo mundo ali, é tão sem noção, é tão... Ai, nossa! Eu olhei assim e falei, gente, é sério que a autora colocou isso daqui no livro? Não fez, não. Sabe? Mas fez. E ficou uma merda. Meu bem, é horrível isso. Horrível. Horrível.
horroroso, um espanto, me faz mal. Eu falo porque é o seguinte, a base de estudos, né, que a Marcia usou para poder fazer isso com os personagens foi fraco, sabe? Ao meu ponto de vista, que a autora justificou, né, da Marcia fazer foi fraco. Eu acho que se a autora tivesse colocado assim, não, já que ela citou, né, que o ex-marido da Marcia era um cientista e que ela tem um sotaque, agora eu acho que é o sotaque russo, né? E então que o marido dela era cientista lá na Rússia e tal, então ela meio que descobriu uma linha de pesquisa do marido, né? E por isso ela resolveu aplicar nas pessoas ali no spa e tal. Eu acho que sim, faria todo sentido, sabe? Tudo bem, o plot ainda ia ser uma merda, mas ainda assim ia ter uma base para isso. Então eu iria dar uma acalmada. Mas não, foi totalmente tirado do, sabe? E ficou uma bosta. Nossa, eu por mim, se eu pudesse voltar atrás, eu nem tinha lido esse livro. Eu tinha pegado algum outro que se passa na Austrália. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. E no final, o livro traz assim, um desfecho dos personagens depois de saírem da Tranquillion House. Então tem personagem que passa ali a história um mês depois de ter saído do spa, aí pula para outra personagem dizendo que foi há 2 anos que saiu do spa, outro para 5, outro para 10 anos. E assim, novamente, monótono, chato, sem pé nem cabeça. Os cachorros da minha vizinha tá até latindo, eu acho que ele vai estar pegando no microfone e vai ficar com raiva disso, porque ficou ruim pra caramba mesmo. De todos eles, eu acho que o único que deixou ali um pouquinho engraçado, um pouquinho bom, na verdade, foi justamente o final da Marcia. Como a Marcia deu a volta por cima depois desse desastre que acabou ficando essa última temporada dela na Tranquillion House, né? Como chefe, né, da Tranquillion House. Eu acho que eu posso falar assim sem dar spoiler, apesar de que já é um pouco de spoiler, né? Mas o único que salva, porque de resto também, até do Napoleão ficou chato de novo também. Dormiu, Jojo? Olha, eu me perdi. E assim, nessa parte da ambientação, a autora deixou muito a desejar. Mas muito a desejar. Eu falo por questão do seguinte. No começo eu pensei assim, beleza, são 9 desconhecidos indo para o spa. Então, talvez ali ela vai trazer alguma questão de vegetação, né? Desses personagens encontrando alguns animais ali no meio da floresta, né? Alguma coisa ali, ou uma comida típica, coisa que remetesse realmente à Austrália. Só que, para ser bem sincero, se fosse em qualquer lugar do planeta Terra esse spa, essa história encaixaria perfeitamente. Não tem base nenhuma para falar que era na Austrália. Para não falar tanto assim que era na Austrália, num dos flashbacks, mais precisamente só o da Marcia, é que a Frances, é dito que quando ela era adolescente, ela e o namorado dela acabaram atropelando ou viram atropelado, né, um canguru. E só, sabe? Não tem mais nada. Eu esperava ali que nos outros flashbacks dos outros personagens ela ia trazer... Não, por exemplo, já que tem um carinha lá do futebol americano, né? Ou melhor, futebol americano, não, desculpa. Do futebol australiano. Achei que ela ia trazer um pouco mais de informação dele, como era o jogo, né? Ou dos personagens ricos mesmo, jogando, como chama? Bumerangue com um cachorro na praia, sabe? Ou comendo... Gente, tem tanta coisa na Austrália. Tem vegetação, tem esses animais que são perigosos, né? Então eles poderiam estar ali, já que eles estão no spa, eles poderiam encontrar algum animal muito perigoso, tipo o quê? Tipo cobra, eu sei que tem muito lá, o pessoal tem medo, aranhas gigantes, né? O próprio canguru, se fosse o caso. Mas não tem referência alguma. Repito, se a autora quisesse falar que fosse num spa nos Estados Unidos, ou que fosse no Brasil, sabe? Poderia ser em qualquer lugar do planeta, onde naquele local, naquele período onde a história se passava, era verão. Porque não mais, não tendo neve, não sendo um país muito frio,
ia dar na mesma. Eu falo pra você. Eu falo pra você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Sem contar também que, assim, vamos falar de outras coisas, então, que eu esperava desse livro. Então, eu esperava ter tanto a questão dos animais, quanto a relação do... Como é que chama? Que eu acabei de falar, gente, o nome do negócio, esqueci. Não é raquete, eu fiquei com raquete na cabeça, deixa eu colar aqui. Bumerangue, né? Mas também tem a questão do surf, né? Que é muito incrível lá, que é sempre, se eu não me engano, as competições de surf, as maiores competições de surf são lá. A questão de vela, né? De competição de vela também é muito forte lá, sabe? Comida também, até notei um tipo de comida que tem aqui, deixa eu até olhar aqui, ó. Torta de carne, é uma comida típica da Austrália. Então, assim, ela pode... mas eles estão no spa, eles não podem ter contato com a água, não sei o que, beleza, mas poderiam ter contato com os animais, né? Porque já que tem a vegetação, as árvores, né? Que tem uma árvore, muita coisa lá que eu até esqueci, melhor, que eu até esqueci e escrevi aqui também, quer ver, ó? Chama árvore garrafa. Também é uma árvore muito vista lá, de vegetação... Eu ia falar vegetação rasteira, mas nem é questão disso não. Mas que é bem encontrada na vegetação lá. Ela não colocou nada disso. Ela poderia ter colocado essa árvore, garrafa lá no spa, a contato com os animais, a comida, sabe? Ou pelos flashbacks dos personagens, já que ela não queria colocar no spa, queria deixar o spa mais uma coisa de desintoxicação, como é vendido, né? A tal da Tranquilion House, mas não colocou. Então, vou repetir novamente. Poderia ser qualquer outro lugar do país, ou melhor, qualquer lugar do país, qualquer outro lugar do planeta que daria a mesma coisa. É verdade. Sem me transportar para a Austrália, com muitos personagens com problemas muito nada a ver e com plot mais sem noção ainda, 9 Desconhecidos acabou ficando com nota 2.5, melhor, 2 estrelas e meia, né, para ser mais exato, mas única e exclusivamente pelo final da história aqui com relação à Marcia, sobre o que a Marcia faz aqui no final do livro. Que se não fosse essa ideia que ela colocou aqui na Marcia no final, ia ser 2 estrelas assim, fácil, sabe? Infelizmente não foi uma boa leitura, eu não consegui viajar e descobrir o que eu gostaria de descobrir, eu gostaria de ver na Austrália, para ser mais exato. Então, infelizmente, esse livro não me levou para a Austrália, não me mostrou o quão incrível é esse país, o quão diverso culturalmente ele é do que a gente está acostumado a ler, mas chegou a hora de dar adeus para a Austrália, chegar no aeroporto e embarcar no voo para o próximo país. Bora! E o destino da minha próxima viagem vai ser a Europa, mais especificamente a Escócia. Então, eu te espero aqui no canal mês que vem para descobrir se eu conseguir andar ali nas ruas com arquitetura gótica e sombria, como todo mundo diz, que tem lá nesse país, ou se foi uma caminhada um tanto quanto insonsa, não sei. Então, eu te espero aqui mês que vem para poder descobrir isso comigo e vamos para a Escócia, tá ok? Qualquer coisa, se quiser me acompanhar durante as minhas leituras e descobrir qual é o livro que eu vou estar lendo, né, para poder descobrir um pouco mais, andar pelas ruas da Escócia, só me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, @markdeacon, que eu vou estar postando direitinho a leitura para vocês, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.